O Apocalipse tem que acontecer. Arrebatamento. O que é a doutrina cristã que ganhou destaque no Carnaval de 2024. Na madrugada do domingo, durante o Carnaval em Salvador, um diálogo inesperado entre Baby do Brasil e a cantora Ivete Sangalo viralizou nas redes sociais. Baby afirmou que nós entramos no Apocalipse e em seguida fez uma previsão. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Ivete, surpresa com o que disse Baby, reagiu dizendo: "Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta ele." A previsão feita por Baby não está presente em nenhum lugar da Bíblia, mas o conselho para procurarem por Deus é uma referência ao texto do profeta Isaías, capítulo 55, verso 6, encontrado no Antigo Testamento. Ambas foram criticadas. Baby por tentar pregar durante um show de outra pessoa e Ivete por dizer que iria macetar o Apocalipse, o que soou como desrespeitoso pela ala mais conservadora dos evangélicos. Agora, o que é o Apocalipse? Apocalipse é uma palavra de origem grega que significa revelação ou desvelamento. Na literatura religiosa, como no livro do Apocalipse, também conhecido como livro da Revelação, que faz parte do Novo Testamento da Bíblia cristã, o termo refere-se a uma série de visões proféticas atribuídas ao apóstolo João, que descreve eventos apocalípticos, o fim dos tempos e a vitória final do bem sobre o mal. Cristãos creem que o Apocalipse se refere ao último período da história, quando Jesus Cristo se revelará de forma final, retornando a esse mundo para vencer o mal de forma definitiva e estabelecer o reinado de Deus, marcado por amor, graça e justiça, sobre uma nova humanidade em uma nova criação, explica André Mateus, pastor da comunidade cristã Oikos, na cidade de São Paulo. Além da conotação religiosa, o termo Apocalipse também é usado para se referir a qualquer evento catastrófico. Isso pode incluir desastres naturais, guerras, crises econômicas, pandemias e outras situações que causem um impacto significativo na vida humana e no meio ambiente. Na cultura popular e na literatura, por exemplo, o Apocalipse é frequentemente retratado como um evento de escala global que resulta em grandes mudanças na sociedade e na civilização. O Apocalipse é, antes de qualquer coisa, um gênero literário, explica o pastor, escritor e doutor em ciências da religião Kenner Terra. Segundo ele, trata-se de um tipo de texto comum no judaísmo antigo e cristianismo das origens. O especialista enfatiza que a maioria dos evangélicos interpreta o livro do Apocalipse de maneira literalista, sob a ótica futurista. No entanto, Kenner lembra que além do livro bíblico Apocalipse de João, há outros que estão fora da Bíblia com os mesmos aspectos literários, tais como o primeiro livro de Enoque, escrito no século III a.C., Apocalipse de Abraão, século I a.C., Testamento de Levi, no século I também a.C., entre outros. Segundo Kenner Terra, esse tipo de literatura descreve a visão de um profeta apocalíptico sobre a estrutura celestial e uma crítica ao mundo corrompido que, para o visionário, será substituído pelo reino final de Deus.
Mas o que é o arrebatamento? O arrebatamento é um conceito teológico associado ao cristianismo, especialmente entre as denominações evangélicas e pentecostais. Refere-se à crença de que, em algum momento antes do fim do mundo, os crentes em Jesus Cristo serão instantaneamente removidos da terra para encontrar o Senhor nos céus. A crença é desenvolvida por meio de passagens bíblicas, como as que podem ser encontradas, por exemplo, em Mateus 24, 1 Coríntios 15, 2 Coríntios 12, 1 Tessalonicenses 4 e Hebreus 11, 5. De acordo com essa crença, os fiéis serão arrebatados para encontrar Jesus Cristo nos céus, enquanto os não crentes e os incrédulos serão deixados para trás, enfrentando um período de tribulação ou julgamento divino. Esta ideia é frequentemente associada à escatologia cristã, que estuda e interpreta os eventos relacionados aos fins dos tempos conforme descritos na Bíblia. Há várias linhas de interpretação escatológica na teologia cristã, sendo o dispensacionalismo clássico o que crê no arrebatamento desta forma. É uma teoria teológica dentro do cristianismo protestante que interpreta a história bíblica e as profecias apocalípticas como uma série de dispensações ou eras distintas, nas quais Deus trata a humanidade de maneiras diferentes. Sua interpretação das profecias bíblicas é literal e futurista, principalmente quando se trata do livro do Apocalipse e do retorno de Jesus Cristo. O pastor André Mateus explica que o arrebatamento é uma doutrina relativamente nova, tendo seu início no século XIX. Segundo ele, o termo não encontra concordância em diversas tradições e denominações cristãs. Segundo André Mateus, pastor da comunidade cristã Oikos, nessa leitura, os cristãos serão arrebatados desse mundo de forma repentina e ficarão com Cristo durante algum tempo no paraíso, enquanto o mundo passará pelo período de maior sofrimento global já visto. O arrebatamento da igreja será de forma secreta. O arrebatamento secreto da igreja é um ensinamento conhecido por todos os crentes e seguido como doutrina por pelo menos 90% dos cristãos no mundo. Mas será que isso mesmo que a Bíblia nos ensina? De fato, o arrebatamento da igreja será secreto? Vejamos então estes textos que falam sobre o arrebatamento secreto. A volta de Jesus será como um relâmpago. Foi o próprio Jesus, no sermão escatológico, que define sua vinda como um relâmpago, Mateus 24 e Lucas 17. O problema é que muitas pessoas interpretam esse texto de maneira equivocada e acreditam que Jesus estava ensinando que sua vinda será tão rápida como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. E logo, o evento será então invisível, imperceptível e secreto. Porém, não é isso que o texto está nos dizendo. Quando Jesus ensinou que sua vinda seria como um relâmpago, ele não estava querendo dizer que ninguém iria perceber esse momento. Ao contrário, ele utilizou o exemplo do relâmpago para trabalhar duas verdades sobre sua vinda. Será repentina e visível. A volta de Jesus será repentina, assim como o relâmpago, que em uma tempestade todos sabem que pode ocorrer, mas ninguém consegue prever exatamente quando e onde ocorrerá. Às vezes somos surpreendidos por um raio caindo em um local próximo a nós e geralmente ficamos surpresos e assustados, pois foi repentino, mas isso não implica que o acontecimento foi secreto e invisível.
É fundamental, então, percebermos que repentino não é a mesma coisa que secreto. É lamentável que alguém interprete essa passagem de maneira errada, pois contradiz o principal objetivo de Jesus ao nos dar o exemplo. Para entendermos isso, basta considerarmos o versículo anterior a este e que levou Jesus a usar tal exemplo. Mateus 24, 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Note que Jesus alerta que muitos estarão anunciando que o Cristo estará em diversos lugares. Mas isso será mentira, porque quando ele realmente vir, todos perceberão, pois será como um relâmpago. O exemplo do relâmpago é muito claro e fácil de entender, já que é impossível comparar o aparecimento de um relâmpago com algo imperceptível e secreto. Quando um relâmpago aparece no céu, ele se mostra esplendoroso, visível a todos, ilumina o céu até mesmo quando corre durante o dia. Seu barulho é estrondoso e para grande parte das pessoas ele é apavorante. Diante desses aspectos é que Jesus usa tal expressão. Não há como não perceber um relâmpago quando ele ocorre. Por fim, no original, a expressão de Jesus remete ao sentido de evidência, um evento perceptível e sem ambiguidade, porém, sobretudo, repentino. A volta de Jesus será como um ladrão. Essa é outra expressão que muitas vezes é mal compreendida. Novamente, Jesus utilizou um exemplo que demonstra a natureza inesperada de sua vinda, e em nada tem a ver com um evento secreto. O apóstolo Pedro, que estava presente nesse sermão de Jesus, também utilizou o mesmo exemplo em sua segunda epístola. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. 2 Pedro 3:10. Podemos claramente notar que Pedro coloca o exemplo do ladrão para afirmar como esse momento será inesperado, porém totalmente visível. Não existe a menor possibilidade do evento descrito no versículo acima ser secreto. Para quem ainda não se convenceu, também podemos considerar a versão do apóstolo Paulo sobre esse momento e utilizando o mesmo exemplo do ladrão. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 4. No texto aos Tessalonicenses, Paulo ensina primeiramente que não adianta marcar datas e fazer previsões, pois a vinda de Cristo será inesperada, assim como o ladrão à noite. Porém, quando esse momento chegar, será de grande destruição para os ímpios. No versículo 4, ele explica que os verdadeiros cristãos não serão surpreendidos num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, do versículo 51 ao 53, também é utilizado para tentar defender um arrebatamento secreto. E a frase preferida é num abrir e fechar de olhos, considerando principalmente o texto em grego, a frase preferida, idioma que foi escrito originalmente. O que o apóstolo Paulo está tratando é a questão da imortalidade.
e o caráter sobrenatural e misterioso desse momento, pois pessoas que já morreram terão seus corpos ressuscitados instantaneamente, revestidos de incorruptibilidade ao soar da trombeta, juntamente com quem estiver vivo na ocasião. Paulo, mais uma vez, escreveu exortações de consolo aos cristãos que estavam tristes com a perda de seus entes queridos e também para esclarecer que os que já morreram não estavam em desvantagens diante da volta de Cristo. O encontro com o Senhor nos ares, esse arrebatamento escrito aos Tessalonicenses, Paulo mais uma vez fala exatamente sobre o mesmo momento descrito na Epístola aos Coríntios. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. É fácil perceber que Paulo está falando do mesmo evento de 1 Coríntios 15, e nesse texto aos Tessalonicenses fica mais claro o objetivo de confortar os cristãos acerca da morte. Por incrível que pareça, esse texto é talvez o mais utilizado para defender o arrebatamento secreto, principalmente sobre a frase para o encontro com o Senhor nos ares, que segundo quem defende essa teoria, Cristo ficará nas nuvens e não tocará a terra. Sobre isso, primeiramente precisamos dizer que a afirmação de que Cristo virá nas nuvens é uma informação que encontramos amplamente em outras passagens bíblicas, como Daniel 7, Marcos 13 e Apocalipse 1:7. E nenhuma dessas passagens ensina qualquer coisa relacionada a um arrebatamento secreto ou invisível. Se pegarmos as referências de Marcos 13, 26, o próprio Jesus afirma que então verão vir o Filho do Homem nas nuvens. O apóstolo João também estava presente nesse sermão e entendeu perfeitamente as palavras de Jesus, sendo que em Apocalipse 1:7 nada contradiz o que Jesus já havia falado. Sobre o fato de a igreja encontrar com o Senhor nos ares, o termo grego utilizado para descrever essa situação, apatesin kritiou, é uma expressão antiga para se referir às boas-vindas cívicas de uma visita importante ou para saudar a entrada triunfante de um soberano na cidade. Por exemplo, quando alguém de muita autoridade visitava uma cidade, os principais cidadãos saíam ao seu encontro para acompanhá-lo na última etapa do caminho. A mesma expressão é utilizada na parábola das 10 virgens, onde as virgens saíram ao encontro do noivo. Pelo costume da época, o noivo ia à noite até a casa da noiva e as virgens encontravam o noivo no caminho com uma recepção festiva e o acompanhava voltando até a casa da noiva. No versículo 16, Paulo não deixa dúvida de que não se trata de um momento secreto e invisível, pois será dada a ordem com voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. O ressoar da trombeta, a ressurreição dos mortos em corpos ressurretos, o ajuntamento dos que estiverem vivos, tendo seus corpos transformados, e a recepção festiva ao nosso Senhor nos ares
Conforme vimos acima, em nada nos parece com um momento secreto, invisível e instantâneo. Um será levado e o outro será deixado. Essa passagem pode ser encontrada em Mateus 24. Embora essa passagem também seja utilizada para supor um arrebatamento secreto, não é isso que o texto está dizendo. Se lermos atentamente, perceberemos que o versículo 39, Jesus usa como exemplo os dias de Noé, onde as pessoas tinham seus afazeres até que veio as águas do dilúvio e levou todos eles, sendo salvos apenas Noé e sua família. Note que quem foi levado não foram os justos, Noé e sua família, mas os ímpios pelo dilúvio, ou seja, o que o texto está descrevendo é o juízo de Deus, onde será separado o justo do ímpio. No mesmo capítulo 24 de Mateus e versículo 51, após uma pequena parábola, Jesus responde como será essa separação e para onde estes serão levados. No caso, a um lugar de pranto e ranger de dentes. Na passagem correlata, em Lucas 17, no versículo 37, Jesus também ensina esse mesmo princípio. O arrebatamento da igreja será um evento visível. Biblicamente, não resta dúvida de que a volta de Cristo será um momento incomparável, um evento de proporções inimagináveis, de grande glória e visibilidade a todos. No sermão escatológico, Jesus não se refere algumas vezes a um arrebatamento secreto. Se faz então realmente secreto, pois não podemos encontrar no texto. Paulo e o apóstolo Pedro também de forma alguma ensinaram essa doutrina em Apocalipse, e em João nem cita tal possibilidade. Sem contar que os termos gregos utilizados para se referir a esse momento são utilizados de forma intercambiais e, dependendo do contexto, no máximo se completam, isto é, não sugerem nenhuma distinção de eventos entre um secreto e o outro visível. Embora alguns defendam que há indícios de que no século IV depois de Cristo, Efraim da Síria parece ter ensinado algo parecido, podemos dizer que oficialmente a origem do arrebatamento secreto esteja mesmo no século XIX, onde o pré-tribulacionismo começou a ser ensinado massivamente. Foi também nesse período que ocorreram muitas supostas revelações acerca de um arrebatamento secreto da igreja, ou pelo menos de uma parte dela. Uma das mais conhecidas revelações é de uma igreja jovem, da igreja de Eduardo Irving, que relatou ter sido uma revelação particular de que alguns cristãos seriam arrebatados secretamente. Pouco tempo antes dela, essa teoria estava começando a se formar. Alguns dizem que Darby, membro dos chamados Irmãos Pilmont e considerado o maior expoente do dispensacionalismo, adaptou essa revelação e considerou essa visão como uma nova revelação do Espírito Santo para a igreja. Outros já afirmaram que Darby nunca foi influenciado pela revelação do jovem, sendo que ele mesmo a considerava uma pessoa perturbada. Seja como, certo é que ali surgiu uma nova doutrina. Darby acoplou esse novo ensino sobre o arrebatamento dentro de seu método teológico dispensacionalista, de esquematizar a Bíblia, e se dedicou bastante em ensiná-lo através de viagens, livros e artigos. Mas foi Scofield e a publicação da Bíblia de referência Scofield de 1909, que vendeu milhões de cópias, que o arrebatamento secreto se tornou mundialmente popular. O que é o arrebatamento da igreja?
Quando e como será esse arrebatamento? O arrebatamento da igreja será o grande momento em que o Senhor virá buscar o seu povo fiel aqui na terra. Nesse momento, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados e todos os redimidos que ainda estiverem vivos serão transformados e glorificados. A palavra arrebatamento é derivada da palavra utilizada na tradução latina da Bíblia, a Vulgata, para traduzir o verbo grego harpazo, que significa pegar, agarrar, elevar ou levar pela força. No texto de 1 Tessalonicenses 4,17, assim, nas traduções da Bíblia em português, o grego harpagezometa, elevados, é traduzido como arrebatados. A doutrina sobre o arrebatamento da igreja é de uma suma importância para todos nós, pois todo cristão verdadeiro deve aguardar e desejar ansiosamente por esse dia. Quando será o arrebatamento? A Bíblia não informa uma data sobre quando será o arrebatamento, mas ela afirma que o dia do arrebatamento já está determinado e só Deus o conhece. Marcos 13:32. Sem tratar exatamente de datas, os cristãos se posicionam de maneiras diferentes com relação ao período em que o arrebatamento acontecerá. Basicamente, existem 3 interpretações principais sobre esse assunto. Primeiro, pré-tribulacionista. Essa linha de interpretação defende que o arrebatamento será antes da grande tribulação, exatamente para livrar a igreja do grande sofrimento que ocorrerá na terra. Quem adota essa interpretação geralmente faz uma distinção completa entre Israel e a igreja, defendendo que a grande tribulação será apenas para Israel e, portanto, a igreja de Cristo deverá ser retirada da terra. Segundo, mesotribulacionismo. Essa interpretação ensina que a igreja será arrebatada durante a grande tribulação. Segundo essa posição, os primeiros anos da grande tribulação serão de paz e prosperidade mundial, mas de repente essa falsa paz será quebrada e o anticristo revelará toda a sua perversidade, e é então que ocorrerá o arrebatamento da igreja. E terceiro, pós-tribulacionismo. Essa interpretação defende que o arrebatamento da igreja ocorrerá depois da grande tribulação. Durante esse período, a igreja será duramente perseguida, pois Satanás e seus agentes tentarão a todo custo eliminar a pregação do Evangelho, até que então Cristo surgirá nas nuvens para buscar o seu povo e trazer grande juízo sobre os ímpios. Durante a maior parte da história da igreja, não houve nenhum debate realmente significativo à ocasião do arrebatamento em relação à grande tribulação. De forma geral, os cristãos concordavam que o arrebatamento da igreja ocorreria depois da grande tribulação, ou seja, a posição mais tradicional dentro do cristianismo é o pós-tribulacionismo. Todavia, na atualidade esse cenário mudou e a maioria dos cristãos denomina-se pré-tribulacionista, embora a maioria nem mesmo saiba por quê. Apesar de se defensores do pré-tribulacionismo se esforçarem para tentar recuar seus ensinos ao período e à posição dos pais da igreja, oficialmente esse tipo de interpretação ganhou força apenas no século XVIII e a partir daí foi amplamente divulgada. Como será o arrebatamento? Na Bíblia, encontramos alguns detalhes importantes sobre como será o arrebatamento da igreja. É claro que, dependendo da interpretação escatológica adotada, haverá diferenças no entendimento acerca de como se dará
esse momento. Deixando essas discussões de lado, a Bíblia diz que o arrebatamento da igreja acontecerá repentinamente. Isso não significa que ele será secreto, nem mesmo que ele não será precedido por sinais específicos que a Bíblia claramente afirma que irão acontecer, como a proclamação do Evangelho em todo o mundo, a tribulação, a intensificação de desastres naturais, guerras, pestes, a grande apostasia e o surgimento do anticristo. Quando a Bíblia diz que o arrebatamento da igreja será repentino, ele está se referindo ao fato de que a volta de Jesus será como um relâmpago que sai do Oriente e vai ao Ocidente. É por isso que o apóstolo Pedro escreve que o dia da volta do Senhor virá como ladrão. Todavia, é importante entender que os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo não serão surpreendidos. Ou seja, o arrebatamento da igreja será repentino, mas só pegará de surpresa os incrédulos. Por isso que ele será repentino, mas ao mesmo tempo esperado pelos fiéis. Portanto, o arrebatamento da igreja será um momento de grande alegria para os salvos e de terrível pavor para os ímpios. Os incrédulos serão surpreendidos por uma repentina destruição que virá sobre eles. A Bíblia também diz que o arrebatamento da igreja será um evento visível e glorioso, e o nosso Senhor virá em grande poder e glória nas nuvens. O apóstolo Paulo escreve dizendo que o momento do arrebatamento da igreja será tão estrondoso e grandioso que, dada a ordem com voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo descerá do céu. Nesse momento, todos os redimidos encontrarão o Senhor nos ares. Os fiéis que já morreram serão ressuscitados. Os que estiverem vivos também serão transformados e receberão corpos glorificados, semelhantes aos de Jesus. Esse processo é incompreensível ao raciocínio humano. Também que Paulo descreve esse momento como mistério que ocorrerá repentinamente, como num abrir e fechar de olhos. Contudo, o próprio Jesus, em seu sermão escatológico, nos exortou a aguardar o maravilhoso dia do arrebatamento da igreja com muita vigilância e diligência. A parábola das 10 virgens enfatiza claramente esta questão. Devemos almejar o dia do arrebatamento, confortados com a certeza de que Deus conduz a história para esse grande momento em que desfrutaremos de nossa salvação em seu sentido mais pleno.